E Douglas, a gente tem visto aí também um dos grandes problemas, né, que estão assolando a igreja, que é a teologia da libertação. Né? De uns anos para cá, muitos jovens vêm retornando a práticas católicas tradicionais. A gente teve um aumento bem considerável de jovens novamente buscando a igreja católica e tal, e uma influência e muito se posicionando politicamente. O que você diz sobre a teologia da libertação e como isso pode influenciar também neste jovem que tá entrando na igreja agora? Poxa, eu quero entrar na igreja, eu quero seguir a doutrina católica, mas aí ele se depara com um padre que segue a teologia da libertação. Desde o período da redemocratização, principalmente, o partido... quando eu falo partido, eu falo o pessoal de esquerda mesmo, seja o PCdoB, seja o PT, enfim. O partidão de esquerda, o pessoal de ideologia de esquerda sempre se preocuparem em ocupar os espaços que hoje são mais conservadores. Não obstante, uma das faculdades que mais tem um número de comunistas, de pessoas que, meu Deus do céu, você não consegue colocar os pés ali dentro sem receber uma lacrada, é a Pontifícia Universidade Católica, né? Que é regida pela Mitra, aqui no estado de São Paulo. Não só aqui no estado de São Paulo, como na PUC do Rio de Janeiro, na PUC de Minas Gerais, é tudo exatamente a mesma coisa. Só que isso não foi uma coisa que surgiu da noite para o dia. Os lugares mais suscetíveis ao conservadorismo foram os mais tomados pela esquerda, porque eles sabiam que ali poderia nascer a maior resistência ao comunismo. Faz sentido. Você tá entendendo? Então eles resolveram ocupar aquele espaço para poder enfraquecer. E é por isso que a teologia da libertação, ela se disseminou tanto, porque os seminaristas, né, eles precisavam sofrer uma espécie de lavagem cerebral. Eles tentaram fazer isso de dentro para fora, não de fora, mas de dentro para fora. E isso não só na Igreja Católica, mas também no protestantismo. Por que na Igreja Católica eles focaram tanto? Por causa da unidade. É justamente por causa da unidade. Tudo que se tem hoje é voltado ao trono de Pedro. Você tem o concílio, o Papa, ele tem um poder muito grande, assim, uma coisa surreal. Entendeu? Uma assinatura, um decreto, uma decisão que ele toma de maneira monocrática, impacta 1 bilhão e 400 mil pessoas no mundo inteiro. Entendeu? Então, por causa desta unidade, foi criada a teologia da libertação para tentar fazer com que isso funcionasse de dentro para fora. De maneira gradativa, com o tempo, isso foi funcionando para eles. Porque eles começaram a formar seminaristas que se tornaram padres, que se tornaram bispos, que se tornaram arcebispos, que se tornaram cardeais. E que hoje tem um poder de voto para dentro da Capela Sistina escolher o próximo sucessor de São Pedro. Aí a teologia da libertação, eu diria que ela é um mal que não aflige só o Brasil. Não é uma coisa programada para o Brasil, não é uma coisa específica para cá. Tá entendendo? Quando você olha aí os registros de, por exemplo, Antônio Gramsci, ele já escreveu muito bem nos cadernos do cárcere o que era preciso fazer para conseguir enfraquecer esse poder que a religião tem sobre as pessoas, principalmente o catolicismo. Muito bom. Grande momento, hein? E Douglas, você concorda com aquela premissa que está tendo bastante, eu vejo algumas pessoas comentando que o Papa Francisco era progressista? É polêmico isso daí, viu? Olha... Olha o que vem aí. É impressionante, né? Olha o que vem aí, ó. Impressionante. Olha, Caraca, é que ele torce pro Fluminense. O nosso operador aqui, diretor... ele procura alguma coisa do Fluminense. Ele sempre arruma um jeito de colocar uma referência do Fluminense, easter egg do Fluminense. No Catecismo Maior de São Pio X, diz que o Papa ele não pode errar. Né? Dentro do catolicismo, o Papa ele não pode errar. Mas... a igreja, o Papa, ele não pode errar no que concerne as questões religiosas, de valores religiosos dentro da igreja, entende? O que não envolve necessariamente questões políticas. Eu digo, por exemplo, o que mantém a base da fé da igreja, os pilares da fé da igreja, o Papa não pode errar. Quando, por exemplo, o Papa Francisco, ele permitiu que abençoasse casais homossexuais, ele não estava, de certa forma, aprovando
a união homoafetiva, ou dizendo, não, eles podem se casar. A igreja, a partir de hoje, vai... Ele estava dizendo que a essas pessoas homossexuais não podia ser negado uma bênção. Quando você vê um padre, o que você pede para ele? Benção, padre. Certo? Se as pessoas homossexuais, nessa condição, pedissem uma bênção ao padre, não podia ser negado. Foi isso que o Papa Francisco fez. Assim como em muitas outras coisas. Ele não chegou a cometer nenhum tipo de erro que faz com que seja abalada essa coisa que é tão pregada dentro da igreja sobre a não permissão do sucessor de Pedro de errar. Eu não vejo que o Papa Francisco errou nesse sentido e nem que abalou, de certa forma, os alicerces que mantêm a fé cristã do catolicismo de pé. Tanto é que, se a gente visse dessa forma, não faria sentido nenhum ser cristão, porque o próprio Cristo disse: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Show de bola. O Gabriel citou a teologia da libertação e, junto com esse bolo todo, como a gente sempre fala aqui no canal, o woke, ele pode ser considerado um filho, né? São vários filhos que eles estão em várias pautas, junto com a teologia da libertação. E eu queria saber de tudo, Douglas, o woke na política, como é que é o woke? Você vê muitos deputados, vereadores e tudo mais, que se aproveitam dessa pauta para angariar votos das ditas minorias? Sim, com certeza. Inclusive, eles aproveitam dessa pauta para angariar votos das minorias e depois pisam em cima da própria minoria. É engraçado. Meu Deus, como isso é engraçado. Lá na Assembleia de São Paulo, principalmente, eu já vi muitos casos assim nesse sentido. Eles simbolizavam virtude para sua própria base eleitoral, mostrava que queria brigar por aquilo, falava, olha, nós estamos aqui para lutar pela população LGBTQI, não sei das quantas, por exemplo, e protocolava lá um projeto de lei nesse sentido. Ele sabia que o projeto não ia para frente se ele não abraçasse esse projeto. Enfim, tentava abraçar o projeto. Na primeira oportunidade que lhe era apresentada de confrontar o presidente da casa, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, ou deputados que são da oposição àquele projeto, para que aquele projeto não fosse para frente, sem ele ter que ceder alguma coisa em troca disso. E o que é ceder alguma coisa para um político? É você abrir mão, por exemplo, de um cargo, é você abrir mão, por exemplo, de uma emenda, é você abrir mão de alguma coisa que para você é caro, né? Para que aquilo ali vá para frente. Porque na política nada é de graça. Nada é de graça. Nada. Esquece. Você nunca vai conseguir alguma coisa ali dentro sem você ceder alguma coisa. Tá entendendo? Nada. E aí, quando chegava nesse momento de ceder parte daquilo que você tem, de influenciar, né? Porque a política é isso. Quanto mais poder você tem, mais você influencia. Quanto mais você tem a oferecer, mais coisas você tem para conseguir aprovar em determinada casa legislativa. Quando chegava nesse ponto, eles não queriam abrir mão do que eles tinham. Eles não queriam ceder. Eles não queriam negociar. Eles simplesmente chegavam para a base deles, balançavam, olha, nós temos aqui um projetinho. Eu nunca vou esquecer de um projeto que eu achei até razoável por parte de uma deputada do PT lá na Assembleia, que reconhecia o direito de ter uma moradia, né, dentro daquelas casas populares que são distribuídas pelo governo, a um casal homoafetivo, a um casal homossexual. Se eles tinham união estável, se eles eram casados e estavam ali na fila para poder receber uma casa popular, porque moravam em um terreno perigoso, que podia desabar, em uma moradia que era considerada de alto risco, eles estavam na fila para receber. Só que quando chegava ali naquele momento deles apresentarem enquanto unidade familiar, não era reconhecido pelo Estado. Nesse sentido, eu não via problema nenhum de se reconhecer a um casal homoafetivo, que eles não estavam ali querendo brigar para ser melhor do que ninguém, não. Eles queriam viver a vida deles. Simplesmente viver a vida deles. Para poder ser reconhecido e ter uma unidade popular, né? Desde que não tivesse o quê? Prioridade sobre família que tem filhos. Entendeu? Por exemplo, se tem uma mãe, um pai ali que tem um bebê, eles não podiam ser colocados em segundo plano, eles tinham que ser atendidos primeiro. Aí eu falei, beleza, desde que se for aqui um casal heterossexual, um casal homossexual, ambos, obviamente, ambas as famílias sem filhos, disputando ali aquela vaga, podia disputar em pé de igualdade, não tinha problema nenhum no Estado reconhecer os homoafetivos como uma unidade familiar
para fins de receber uma unidade de residência popular. E esse projeto estava muito bem encaminhado na Assembleia. Só que quando chegou na hora do vamos ver, a deputada Márcia Lia, pode ver, pode pesquisar quando chegou a hora do vamos ver, que ela tinha que ceder alguma coisa, entendeu? Para trocar ideia lá com o pessoal, não quis, desistiu. Falei, poxa, mas assim, fácil desse jeito? Quer dizer, então, vocês vêm para a população LGBT, diz que luta pela população LGBT, e quando pela primeira vez na história de vocês, eu vejo um projeto que não privilegia nenhum LGBT, mas ajuda, tá entendendo? Porque assim, privilegiar pra mim seria o quê? Você dá prioridade pra aquele casal LGBT em decorrência de um heterossexual, entendeu? Não, você tá igual... Quando você simplesmente oferece eles a oportunidade de sair de um terreno irregular ou perigoso, em que eles podem morrer se continuarem ali, você desiste assim fácil? Então, fica evidente que eles estão usando essas pessoas apenas como massa de manobra para conseguir voto. Porque é muito fácil eu me apresentar para você, André, sei lá, você é santista, eu apresentar um projeto de lei que vai beneficiar o Santos Futebol Clube... Assinaria na hora. Principalmente agora. Mas é muito fácil. Agora. Você concorda que é fácil? Sim, eu não claro. preciso que o projeto seja aprovado. Sim. Eu só preciso protocolar o projeto. E pronto, aqui, ó, tô brigando por você. Vota em mim, me dá aquilo que eu quero, toma aqui. É isso. Não. O que eles mais faziam era enganar a minoria, o pessoal negro, o pessoal LGBT. Quando chegava a hora do vamos ver, sabe? Eu queria expor tanto aqui. É tanta coisa que dá pra expor essa gente, tá entendendo? Porque, meu, um projeto bom, bacana, que eu não via aqui, não ofendia o pessoal de direita e ajudava o pessoal LGBT, de certa forma. Desistiram, porque não quiseram trocar com o governo, fazer acordos com o governo que beneficiariam tanto o governo como eles, porque eles, de certa forma, teriam a sua base sendo atendida por esse projeto aprovado na Assembleia. Então, esse pessoal, eles querem apenas usar a imagem dos negros LGBTs, pessoas que eles tanto dizem ser marginalizados, para voto, mas nada, eles não querem nada. E isso que mais me irritava. Na favela onde eu cresci, você via a família Tato, aparecia lá o Jair Tato, Enio Tato, não sei o que, Tato, que era tudo do PT, apenas para pedir voto. Os caras não sumia, desaparecia. Aí chegava lá com cesta básica lá, na época, próximo da época da campanha, ovo de Páscoa durante a Páscoa, tá entendendo? Dia das Crianças, chegava lá com brinquedo, sumia por não sei quanto tempo, só aparecia em datas específicas comemorativas para distribuir coisa e sumia. Isso que era o que mais me revoltava. E isso que acaba ficando na cabeça da população. Então, Isso é verdade. esse erro não é só dos políticos. Não é uma coisa só dos políticos. É da população também. As pessoas elas têm que perceber que ovo de Páscoa não muda a vida de ninguém. Que brinquedo durante a época do Dia das Crianças não vai mudar a vida de ninguém. O que vai mudar a vida deles é ter estrutura dentro do UBS lá do Vila Império, que agora tá assinada, lá na favela do Buraco do Sapo, que o dinheiro destinado para a saúde seja entregue para a saúde, não seja desviado no meio do caminho, como acontece. Que pessoas que vão usar o dinheiro dos recursos públicos para fins legislativos chegue no fim legislativo específico para a criação de uma lei e não desviado para o bolso do André Janones. Você tá entendendo? Então é para isso que a população tem que se entender e me irrita, porque não é apenas o pessoal da minoria que é enganado, é geral que tá sendo enganado, é o pessoal da favela que tá sendo enganado, é sempre a mesma coisa, todo santo ano, e não muda, me dá agonia isso.